Eu não sei você, mas eu estou muito feliz com o Senhor. Porque uma coisa é a gente declarar que grandes coisas o Senhor tem feito por nós, ou grandes coisas o Senhor tem feito. Uma coisa é a gente declarar por fé, uma coisa é a gente viver isso, e uma coisa é a gente ver e ouvir que Deus continua fazendo aquilo que a gente julga impossível ser feito. Hoje à noite a gente vai falar aquilo que a gente falou de manhã, sobre o Deus da restauração. E eu quero já ler um pequeno trecho com vocês de pé ainda. Salmo 126, o verso 4. E o Salmo 126, 4 diz assim: restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Declare junto comigo assim: restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Senhor da glória, essa é a tua hora. Nós te agradecemos pela tua presença que é viva e real neste lugar. Amigo Espírito Santo, toma as nossas mentes, nossos corações cativos a ti, para que a gente não venha se distrair. Tudo que a gente venha falar venha dos céus, Senhor. Nós queremos uma palavra dos céus, que traga, Senhor, edificação para nossas vidas, que traga direção, que traga esperança, que traga confronto. Em nome de Jesus, amém. Pode se assentar, por favor. Eu sei que a gente tem ceia, tem tudo, mas vai dar tempo. Mas eu não tenho como não compartilhar isso rapidinho. Vai ser 2 minutos, talvez 3. Porque tem tudo a ver e Deus é tão detalhista. Hoje a gente vai falar sobre o Deus da restauração. E a gente leu o Salmo 126, 4. Restaura, Senhor, a nossa sorte. Anos atrás, talvez uns 8 anos atrás, algo mais ou menos por aí, eu com a minha esposa, a gente não estava na frente ainda da igreja, e a gente tomava conta desse culto à noite. Na época se chamava Culto Conectar, e a gente começou a fazer uma conferência, chamava Conferência Conectar. E começamos eu e ela e o Senhor foi trazendo algumas pessoas para nos ajudar. E como toda conferência, a gente precisa, entre uma palestra e outra, e um ciclo grande de palestras, ter um apoio de algum lugar que a gente possa comer alguma coisa. E eu olhei para ela, olhou para mim e falei: como é que a gente vai fazer em relação à alimentação? E nos foi apresentado uma pessoa nessa época. E ele muito amoroso, muito carinhoso, desde então ainda não conhecia o Senhor Jesus, mas não seguia o Senhor Jesus ainda. E ele, com o coração muito aberto, disse: não, eu posso ajudar, eu trabalho com isso. E a gente contou com ele, não só naquele ano, mas em outros anos, e foi bênção. Nunca mais eu o vi. Esse ano, cerca de 6, 7 meses atrás, eu estava aqui no culto. E um casal que eu amo demais, me conhecem de pequeno. Ela chegou para mim assim e disse: Juninho, eu estou com uma amiga aqui na igreja, que o marido dela foi diagnosticado com câncer terminal. Ele está com câncer no fígado, já se alastrou para o pulmão e outras coisas. E ele veio hoje com ela: você poderia orar por ele? Eu falei: claro. E quando eu bati o olho, foi aquele rosto angelical que eu nunca esqueci, que no momento de dificuldade tão simples de nos ajudar em montar uma praça de alimentação, ele se predispôs. Eu me abracei com ele e a única oração que eu fiz foi: Senhor, no momento que a gente precisava, Ele ajudou. Esse não é o galardão que ele tem direito. Ele tem direito à vida plena, ele tem direito à saúde. Restaura ele em nome de Jesus, Pai. Restaura ele em nome de Jesus. E ele ainda estava muito fraco, abatido. Eu abracei ele ali, chorei, eu falei: eu sei em quem eu tenho. Recentemente, ele tem vindo muito na igreja. Recentemente encontrei ele já forte e ele falou: bispo, eu estou bem. Eu falei: eu tenho certeza, a palavra de Deus ela não volta. E hoje, no começo do culto, ele se abraçou comigo com todos os exames, o que ele tinha em dezembro, e que todos os médicos estão espantados que ele não tem mais nada. Nada. Aleluia. Aleluia. Deus, ele não muda. Eu só chorava e levantava os exames para o céu e agradecia ao Senhor: obrigado, Senhor, porque você não muda. Não muda.
E nada mais pertinente na noite que a gente vai falar sobre o Deus da restauração, o Deus que restaura a nossa sorte, que muda a nossa sorte. A gente vai começar com um testemunho desse. Que o Senhor seja louvado e engrandecido para todo sempre, porque Ele não muda, nele não há sombra de variação. Aleluia, aleluia, meu Deus. Só por aqui eu já estava satisfeito, eu já podia ir para casa, eu já recebi a minha porção. Salmo 126:4, ela é uma oração do salmista pedindo que Deus restaure a sorte do povo dele. Comparando essa restauração às torrentes de água que mudam o estado do Negueb. O estado desértico daquele lugar muda quando as torrentes de água chegam. Esse é um salmo que ele é um testemunho do poder de Deus em momentos de seca espiritual ou em momentos de adversidade. Quando as torrentes de água chegam, tudo se faz novo. Tudo modifica. E a gente não tem como deixar de destacar que Deus é conhecido nas Escrituras como Deus da restauração. Ele se manifesta na história do seu povo, dos seus escolhidos. Em todos os momentos, intervindo para mudar realidades difíceis e sempre intervindo com amor e com fidelidade. Eu confesso que quando eu comecei a estudar esse texto, esse fim de semana, esse texto ficou martelando no meu coração. Uma das minhas devocionais apareceu esse salmo. E quando eu li ele todo, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Entre as nações se dizia: grandes coisas tem feito o Senhor por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Aí o verso 4. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Negueb. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo e trazendo os seus feixes. E a gente já tem uma chave aqui que eu quero já compartilhar com vocês. Ele fala que semeia com lágrima, com júbilo ceifarão. Quem entende um pouco do campo, da vida no campo do agro, você entende que existem ferramentas para o plantio e existem ferramentas para a colheita. Se você vai plantar uma batata, você precisa cavar e rasgar o solo. E você tem instrumentos para isso. Mas quando você vai colher outros instrumentos, você vai semear, você vai pegar ali, rasgar, vai arar o solo. E vai semear, por exemplo, também melancia. Você não vai colher melancia com uma enxada, você vai colher com uma outra coisa. Porque a ferramenta de colheita é uma e a ferramenta de semeadura é outra. E o que a Bíblia está nos ensinando aqui no Salmo 126:5 é: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Você pode até e deve até semear com lágrimas, mas você só vai começar a colher quando você, em uma atitude de fé, começar a celebrar, entendendo que a vitória de Deus já chegou para você. Você precisa trocar a ferramenta da semeadura para a da colheita, mesmo que a situação você ainda não enxergue que é tempo de colheita. Quando você dá um passo por fé, declarando que eu vou trocar a minha ferramenta porque o tempo de colher chegou, Deus vai agir no sobrenatural na sua vida. Mas você precisa trocar a sua ferramenta, porque você não vai poder plantar com a enxada e colher com a picareta. Você não vai poder plantar com a podadeira, por exemplo. Existe a ferramenta de plantar e a ferramenta de colher. Você planta com lágrimas, mas você só colhe com alegria. É que a situação não mudou ainda aqui, mas nos céus já reverteu. Começa a declarar na terra o que já vem lá de cima. A sua atitude de fé aqui move os céus. Move os céus. E aí, mais uma vez, essa palavra ficou no meu coração. De manhã até falei sobre isso. Tem tantas palavras que a gente tem banalizado e normalizado no nosso idioma e ao redor do mundo, né? Uma delas é amor. Tudo a gente ama, né? Eu amo minha mulher, eu amo meu marido. Poxa, eu amo peixe. E aí deu um exemplo que eu ouvi de um rabino que marcou minha vida. Ele falou: tem gente que fala que ama lagosta, e pega a lagosta, viva, linda, se mexendo, e bota num caldeirão quente, cheio de sal, e a bicha morre. Que amor é esse? E até deu o exemplo do cara: eu amo minha mulher, e o caldeirão de água fervendo. Não pode, irmão.
Então a gente acabou analisando uma palavra como essa, como gratidão também. Tudo é gratidão, 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 água, limão, gratidão. Calma, irmão. Gratidão é uma atitude linda, a gente tem que ser grato por tudo. Mas a palavra não pode ser normalizada. Por que eu estou falando sobre isso também? Porque de manhã eu falei sobre sorte. Quando eu entendi o que era sorte, eu falei, Deus, eu não vou ter mais falar sobre isso. E hoje em dia a sorte também é assim, né? Aí falei, você tem casa da sorte, bet da sorte, a sorte da sorte, a aposta da sorte, crime da sorte. Só no Bahia que não tem sorte, mas tudo tem sorte. Jesus, oh Deus, eu não podia perder. Aí valeria a pena dizer, eu amo o Bahia, quero botar ele no caldeirão fervente, porque, meu Deus! Mas a sorte também está sendo banalizada, e quando eu entendi, no original de manhã a gente falou isso, o sentido, o significado da palavra sorte no hebraico é lindo, porque a palavra sorte no hebraico, ela é mazal. Repita comigo, mazal. Mais uma vez, mazal. Para gravar, mazal. E agora eu vou dizer o que é que significa. A palavra hebraica mazal significa gota do alto. Gota do alto. E quando quem para aqui já começa a refletir, fala, uau, então quer dizer que se eu receber uma gota do alto já muda. Aí quer ser redundante, né? Quer dizer que se eu receber uma gota do alto vai mudar a minha sorte, meu irmão. A sorte vai cair, vai mudar a sorte da sorte. É isso aí. Gota do alto. E o que é que isso quer dizer? Isso quer declarar, isso quer mostrar claramente que a nossa sorte vem de cima. A nossa sorte vem de Deus. Como uma bênção divina. Não se trata de acaso. Não se trata de algo aleatório. Se trata de intervenção de Deus. Uma gota de ajuda celestial, uma gota de ajuda dos céus, uma gota de ajuda de Deus, muda uma história, muda uma vida inteira. É o toque do divino que transforma o curso de uma história, dando um novo rumo. Onde antes havia desesperança, ele chega com esperança e vida nova. Quando o povo de Israel, saindo cativo, chegou de frente ao mar, Deus não falou, comece a juntar os milhares que estão aí e vão espalhando água, vão batendo que a água vai se abrir. Não, ele falou, toca na água, meu irmão. Toca na água que o mar vai se abrir. O povo está morrendo de sede, toca na rocha que vai descer água. É o toque que muda, é a gota que muda. Só que a gente muitas vezes começa a criar uma situação, e o tamanho da situação que está se colocando na nossa frente, ou muitas vezes o tamanho do gigante ou da adversidade, é proporcionalmente direto àquilo que a gente constrói. E a gente começa a dar ênfase a uma coisa que a gente mesmo está construindo e engrandecendo, e começa a diminuir quem é o Senhor. Uma gota do céu muda tudo. Deus podia dizer, eu vou derramar torrentes de água sem fim para mudar a sua sorte, o seu dia. Ele fala, se eu derramar uma gota, tudo muda. Uma gota dos céus muda tudo. Falei que anos recentes a gente viveu um apagão no Brasil, porque não estava chovendo onde tinha que chover, né? E a gente via nas notícias, não, porque o nível do reservatório tal está baixo, o nível de reservatório tal está baixo. E o pessoal começou, vamos orar para encher o reservatório não sei aonde, Sobradinho. Eu disse, não, meu irmão, ora para chover lá em Minas, na Serra da Mantiqueira, lá em cima, porque é lá que tem que chover, na cabeceira, para depois a água vir. E isso, estudando essa palavra esse fim de semana, eu entendi muita coisa. Às vezes a chuva não precisa cair onde a gente está, em cima da gente, mas ela tem que cair lá no manancial, porque quando vier vai vir de torrente, assim como as torrentes modificam o Negueb, e onde havia sequidão, ela traz vida nova, porque quando começar a chegar água, é de torrente que vai chegar. Mas você precisa estar alinhado com o Senhor. Você precisa estar debaixo daquele lugar que Ele determinou que você tinha que estar. E se você não está ainda, é porque você está vivendo uma vida afastada do Senhor. E a única forma de você estar debaixo de onde Ele quer que você esteja, se você tem vivido uma vida de pecado, uma vida de erros, é você entrar em arrependimento profundo. O que é arrependimento? Mudança de direção. Você muda a direção e começa a caminhar em direção à cruz de Cristo, para que você viva debaixo das bênçãos de Deus e esteja sempre debaixo do gotejamento celestial. Quem entendeu? Aleluia, meu irmão, todo mundo inteligente, meu Deus.
uma gota de Deus muda uma vida inteira. Quando eu entendi isso, eu já fiquei feliz. Eu falei, Senhor, eu já entendi que uma gota é o suficiente. Uma gota muda tudo. E aí, quando eu parei, aí fiquei, meu Deus, uma gota é suficiente, uma gota muda tudo. O Espírito Santo de Deus me lembrou do livro do profeta Joel. Quem aqui crê que uma gota muda tudo? Quem crê que uma gota dos céus é suficiente? Rapaz, nem todo mundo crê não, vou perguntar de novo, tem gente que acha que não ouviu. Quem crê que uma gota vinda de Deus é suficiente? Amém. Uma gota é o suficiente. Agora veja o que a palavra de Deus diz. Em Joel 2, 23 em diante. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião. Regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará a justa medida. A chuva fará descer como outrora, a chuva temporã e a serôdia. As eiras se encherão de trigo e os lagares transbordarão de vinho e de óleo. Vai te restituir os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, destruidor e pelo cortador. O meu grande exército, quem vê contra os outros. Pensa que ele está falando 3 espécies de gafanhoto. Ou seja, se 3 vezes você foi roubado, se 3 vezes você foi diminuído, se 3 vezes você foi abatido, se 3 vezes você foi cortado, Ele vai restituir por cada uma delas. Vá ouvindo. As eiras se encherão de trigo e os lagares transbordarão de vinho e de azeite. Vou restituir os anos que foram consumidos por todos os gafanhotos, e o meu grande exército que enviei vai contra os outros. Comereis abundantemente e vos fartareis e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que se ouve maravilhosamente convosco, que o meu povo jamais será envergonhado. Sabereis que eu estou no meio de Israel, do meu povo, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e não há outro, e o meu povo jamais será envergonhado. Até o 27. Até o 27. E ele começa no 23 falando da chuva temporã e da chuva serôdia. A gente já falou e entendeu e guardou o entendimento que uma gota do céu é suficiente. Uma gota vindo da parte de Deus muda tudo. Uma gota muda a nossa sorte, porque uma gota, ou sorte, melhor dizendo, é uma gota dos céus, masal. Então uma gota muda a nossa realidade. Mas o que ele diz aqui no profeta Joel é que ele vai enviar chuva, e vai enviar chuva temporã e chuva serôdia. O que é isso? Chuva temporã e chuva serôdia são expressões que se referem a chuvas que ocorrem fora da época normal. Fora daquilo que se espera, fora daquilo que você projetou expectativa e que o mundo diz, até a ciência, que iria acontecer. Este é o período das chuvas, este é o período das secas. Entendo que é temporã e serôdia, fora da época. A chuva temporã aparece antes da época normal, e a chuva serôdia surge depois da época normal. O que Deus está querendo dizer para a gente é: se a gente permanecer nele, nas palavras dele, do caminho dele, nos princípios dele, em alinhamento, nós teremos chuva durante o período de chuva, para que a gente possa colher os frutos. A gente vai ter chuva antes do período da chuva, e depois que passar tudo, ele tem a serôdia também. Depois do período da chuva vai ter chuva de novo, porque eu não vou deixar de abençoar. É antes, durante e depois, porque a bênção dele é completa e não nos deixa faltar nada. Aleluia. Não deixa faltar nada. É chuva antes, durante e depois. De manhã eu compartilhei uma coisa, eu vou compartilhar aqui também. Depois que a gente lê Joel de 23 a 27, parei aí, ele fala nas bênçãos, e o lagar vai se encher, e a eira vai transbordar, e vai ter azeite, e vai ter vinho, e vai ter trigo, tudo vai sobrar. Tudo vai sobrar. Depois que ele fala isso tudo, material, ele vem no 28 em diante, que eu não vou ler, só vou ler só o 28. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os velhos sonharão os sonhos, os vossos jovens terão as visões. Todos sobre os servos e servos derramarei o meu espírito naqueles dias. Ele começa agora a falar do derramamento espiritual que ele vai fazer. Primeiro ele vai dar o bem material completo, vai transbordar, vai sobrar de tudo, materialmente falando, e depois vai derramar do espírito. Aí expliquei de manhã aqui, tem gente que fala assim: mas como assim? Não vai consertar o espírito primeiro para depois dar... Calma, você vai entender isso agora. E aí eu me lembrei da oração do Pai Nosso. E a gente orou ela de manhã em conjunto. Ela diz: Pai Nosso que está nos céus, santificado.
Pode segurar aí. Ele fala: o pão nosso de cada dia não dá quando? Primeiro ele vai prover o pão para mim e para você, porque a nossa necessidade básica ele não deixa passar. Depois ele vai dizer: agora você vai sentar comigo na mesa para ter um tempo de perdão e de conserto. Mas enquanto a gente não chega no tempo de conserto que ele quer que a gente viva, para que o lagar venha transbordar, o pão diário não falta. Porque ele não é um pai carrasco, ele é um pai amoroso. Ele fala: eu te dou o pão, à medida do dia. Agora vamos sentar aqui e ter uma mesa de conserto. Consertou, eu tenho um lagar que vai transbordar, eu tenho um eira que vai transbordar. Não vai faltar vinho, mosto, azeite, óleo, trigo, nada, porque eu vou dar em abundância. Porque Deus é um pai amoroso. Ele quer conserto, sim. Nós precisamos se arrepender, precisamos consertar, precisamos confessar os nossos pecados, viver uma vida nova. Mas enquanto a gente não tem essa atitude que tem que ter, Ele não deixa faltar o básico, porque Ele cuida em todos os detalhes, porque é um pai amoroso. Quem entendeu? Aleluia. Restauração em tempos de adversidade. Nos tempos difíceis de Israel, Deus sempre restaurou o seu povo, demonstrando que Ele é presente, que Ele é fiel, mesmo tudo quando parece não haver solução. Como as torrentes restauram o deserto do Negueb, a restauração de Deus é poderosa, é em enxurrada, traz vida nova, traz esperança para tudo aquilo que parecia estar perdido. Imagina um deserto, um lugar de sequidão. Só que o deserto, a terra é seca, mas é boa, ela tem nutrientes, ela não germina porque ela não tem água. E aqui o que ele está dizendo é: Ele vai restaurar a nossa sorte, como uma gota que vem do céu, como as torrentes que chegam do sul ou do Negueb, restauram o Negueb. Olha que coisa linda. Deserto tudo que é lado, mas a água começa a jorrar. Você já vê aqui um verdinho surgindo. E é pela nossa atitude de fé que vai aumentar o volume d'água e vai aumentar aquilo que Ele quer entregar nas nossas mãos. Porque Ele é o Deus que restaura a nossa sorte. Sorte masal, gota do alto. Como as torrentes restauram o deserto do Negueb. As Escrituras demonstram que o Senhor sempre está pronto para restaurar tanto a vida individual das pessoas, como a vida nacional do seu povo. A gente não vai ler, mas está lá em Esdras 9:9, Jó 8:6, Isaías 30:18, botei aqui as referências. Mas em Jó 42, verso 10 em diante ao 17, o Senhor restaurou a sorte de Jó, e o seu último estado veio ser melhor do que o anterior. Jó tinha tudo, Jó perdeu tudo. E quando Deus restaurou a sorte de Jó, um detalhe que muita gente não presta atenção é que Jó restaurou a sorte. Claro, era a promessa de Deus sobre a vida dele, mas quando ele orou pelos... Alguém falou aqui. Pelos amigos. Aí eu te pergunto hoje, você tem orado pelos seus amigos? Porque Deus mudou a vida de Jó, mudou a sorte de Jó, Deus restituiu tudo em dobro a Jó, quando ele começou a orar pelos amigos. E Deus nos enche de amigos e a gente não para um tempo para orar pelos nossos amigos, para orar pelos nossos familiares, para aqueles que estão perto. Ore pelos seus amigos, carregue os seus amigos nos seus joelhos, carregue a sua família nos seus joelhos, porque Deus tem o dobro de tudo para te entregar. Mas Ele sonda, Ele olha o meu e o seu coração. E de manhã até falei que tem gente que lê a Bíblia e fala assim: mas Deus devolveu tudo em dobro mesmo, é o dobro de ovelha, o dobro de camelo, o dobro de boi, o dobro de burro, o dobro de jumento, o dobro de tudo, da colheita. Mas os filhos deu o mesmo número. Eu falei isso de manhã, Luquinhas. Por que deu o mesmo número de filhos? Por que não deu o dobro do filho? Irmão, porque já tinha dado a quantidade de filhos. Os filhos morreram e foram para a eternidade. Então Ele deu o mesmo número, porque o número na terra, com o que estava no céu, era o dobro. É conta. Quando Deus dá uma palavra e uma promessa, Ele cumpre, não falta nada. Se é o dobro, é o dobro. O dobro de tudo. Deus restaurou a sorte de Jó, e o seu estado veio a ser melhor que o primeiro. Em Jeremias, Cristo amigo, volta aqui, sumiu tudo. Em Jeremias, o Senhor restaurou a sorte de Joaquim, rei de Judá. Ele moveu o coração do rei da Babilônia para tirar Joaquim do cárcere e falou: você vai ter um lugar na minha mesa até você morrer. Em Lucas, o Senhor Jesus restaurou a mão de um homem dizendo: estenda a sua mão. E assim Ele o fez e sua mão foi restaurada. A sorte do povo de Deus, a sorte do crente, não é aleatória. Não é algo fruto do acaso. Oh, aconteceu. Não é assim. Nós entendemos hoje que sorte é masal, é uma gota do céu. A gota não cai aleatoriamente, ela cai quando Deus diz caia. E a gota, meu irmão, ela já vem georreferenciada. É igual um míssil balístico, ela sabe onde ela vai. Não, não é naquela cabeça não, é naquela ali.
Cuide para que você esteja em alinhamento com a gota que vai descer. E para a gente entrar em alinhamento é viver uma vida que de arrependimento diário, se arrependendo dos nossos más caminhos, dos nossos erros, daquilo que a gente falha, da nossa vida pecaminosa, e querendo entrar sempre em alinhamento com os princípios eternos e imutáveis dos céus. Para o crente, a sorte não é algo do acaso, mas é parte do plano soberano de Deus. Não se trata de coincidência, mas de providência divina. Deus, ele intervém em momentos específicos, guiando, abençoando os seus filhos, mostrando que ele está sempre atento a todas as nossas necessidades e as nossas lutas também. E acima de tudo, a restauração é como um testemunho de fé. A gente começou essa noite falando de um testemunho de fé. Como Deus restaura a sorte. E por que a restauração é um testemunho de fé? Porque quando Deus restaura, Ele não apenas transforma situações, mas também fortalece a nossa fé e nos torna testemunho do seu poder para o mundo, que Ele continua fazendo. O crente é chamado para testemunhar. Ele é chamado para a restauração divina em sua vida, mostrando aos outros que Deus permanece fiel e que Ele opera de maneira única em nossas vidas. Assim como o salmista, nós devemos clamar a Deus, pedindo que Ele nos restaure, que Ele envie uma gota do alto, pois a ajuda divina é suficiente, a medida é suficiente para mudar tudo. Que a gente continue confiando em Deus, entendendo que Ele é o restaurador da nossa sorte, trazendo sempre esperança, trazendo sempre vida nova. O nosso Deus, Ele é sim o Deus da restauração. Nas Escrituras Ele promete que Ele nos restaura por inteiro, que Ele nos restaura por completo. Ele restaura a terra aos exilados, a saúde aos enfermos e restaura a própria vida aos mortos. Ele restaura todas as coisas. A gente entendeu que sorte, masal do hebraico, é gota do alto. E a gente só pode receber a gota do alto se a gente estiver alinhado com o alto. Levante suas mãos assim aos céus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre todos nós. Amém, amém. Uma semana de vitórias em nome de Jesus.